E se eu te dissesse que o Santo Graal não é apenas um cálice sagrado, mas uma chave perdida para um conhecimento que os poderosos da história desejam enterrar? O Graal, tão reverenciado e enigmático, sempre foi uma busca secreta, mais do que um objeto simples. Desde os Cavaleiros Templários até os antigos mistérios ocultos nas sombras do Vaticano, o que está por trás desse símbolo transcende qualquer lenda. Por séculos, o Graal tem sido associado à imortalidade, à pureza e ao poder divino. Mas o que se passa nas entrelinhas da história? Existe algo mais profundo e mais sombrio por trás desse mito que nos foi passado? A verdade oculta sobre o Santo Graal vai muito além do que os textos religiosos ou as lendas de reis e cavaleiros sugerem. O Graal é, na verdade, um símbolo de algo muito maior, um caminho espiritual, uma porta para outra dimensão de entendimento que foi cuidadosamente velada ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos explorar o verdadeiro significado do Santo Graal, desvendando camadas de mistério, conectando conhecimentos antigos e revelando o que poucos ousaram entender. Em vez de se limitar a uma relíquia, o Graal é uma alegoria de sabedoria perdida, um ponto de interseção entre o mundo físico e o espiritual. Este não é apenas um objeto físico, mas a personificação de uma busca eterna por conhecimento oculto e poder divino. Mas o que realmente significa encontrar o Graal e quem tem o direito de possuí-lo? Prepare-se para descobrir uma visão radicalmente diferente de tudo o que você já ouviu. Agora, enquanto desbravamos esse mistério, lembre-se, nem tudo o que você vê será o que parece. E o que está escondido nas sombras do Graal pode ser a chave para um despertar que você nunca imaginou. A história do Santo Graal remonta aos tempos antigos, mas sua verdadeira origem está envolta em mistério e simbolismo. Não é uma história única, mas um entrelaçar de culturas, religiões e mistérios que se estendem por milênios. Para entender o Graal, precisamos voltar muito antes da lenda de Arthur e dos Cavaleiros Templários. Precisamos ir às raízes da espiritualidade humana, onde o Graal surge como uma ideia, um símbolo de algo maior do que qualquer artista. O primeiro vislumbre do Graal nos leva diretamente aos mistérios das religiões antigas. Alguns estudiosos acreditam que o conceito do Graal está ligado aos rituais iniciados da antiga Grécia e do Egito, onde os sacerdotes e místicos procuravam um cálice de sabedoria que oferecesse visão espiritual e transformação. Para os egípcios, a busca pelo Graal poderia estar relacionada à taça de Ísis, um símbolo da própria sabedoria divina que passa do plano material para o divino. A ideia de um recipiente sagrado que contém um poder transcendental aparece em várias culturas antigas, sendo mais do que um objeto simples, mas um portal para o inconsciente coletivo, um elo entre o humano e o divino. Com o advento do cristianismo, o Graal foi reinterpretado. As lendas de Arthur, em particular, trazem o Graal para o centro das europeias. No entanto, o Graal, como apresentado nas lendas medievais, é um reflexo de uma espiritualidade mais profunda, algo que transcende o aspecto literal da história. Alguns textos antigos falam de um Graal que contém não apenas o sangue de Cristo, mas um conhecimento sagrado, uma verdade que foi passada aos apóstolos e que ao longo do tempo foi escondida, esquecida ou distorcida pelas instituições religiosas. Se olharmos para o símbolo do Graal sob uma lente filosófica, ele assume um significado ainda mais profundo. O Graal representa a busca pelo conhecimento proibido, algo que é vedado aos mortais simples. A história de sua ocultação se entrelaça com os momentos mais sombrios da história humana, quando o poder de certos conhecimentos foi guardado a todo custo,
Pensadores herméticos como Hermes Trismegisto já falam de uma sabedoria cósmica disponível apenas para aqueles que conseguem desvendar os mistérios do universo. O Graal, portanto, não é apenas um cálice, mas o símbolo de um segredo universal, um elo entre a matéria e o espírito, entre o visível e o invisível. Em termos históricos, o Graal também tem sido associado à tradição dos Templários, uma ordem secreta que, segundo muitas teorias, estava em posse desse conhecimento proibido. Os Templários, com seu acesso a vastos territórios e riquezas, foram os guardiões de algo muito mais valioso do que ouro, um saber esotérico capaz de transformar o destino da humanidade. Os escritos antigos, muitos dos quais foram destruídos ou escondidos, sugerem que o Graal continha algo mais do que uma relíquia sagrada, mas a chave para uma sabedoria capaz de alterar a consciência humana de forma profunda. Por que, então, esse conhecimento foi escondido? A resposta é não ter medo do poder que ele representava. Conhecer o Graal significaria transcender as limitações impostas pela realidade material. Aqueles que controlavam esse saber teriam acesso ao controle não só das religiões, mas do próprio destino da humanidade. O que muitos chamam de poder espiritual está, na verdade, ancorado nesse conhecimento secreto, o qual, se revelado, teria o potencial de desmantelar os sistemas de controle que regem a sociedade. Com o passar do tempo, o Graal foi gradualmente distorcido, transformado em lenda, misturado com o misticismo medieval e a tradição cristã. Mas o que se esconde por trás dessa adaptação histórica? Qual é o verdadeiro propósito do Graal? E como ele conecta as linhagens esotéricas de um passado distante com os mistérios ainda não desvendados? Ao continuarmos nossa jornada, começaremos a entender que a verdade oculta sobre o Graal vai além das interpretações superficiais. Agora que temos um panorama histórico e filosófico do Santo Graal, é hora de mergulharmos mais fundo nos aspectos que realmente desvendam seu mistério. O Graal não é apenas uma relíquia, ele é a chave para um conjunto de verdades universais escondidas em símbolos, mitos e práticas esotéricas. Para entender seu verdadeiro significado, precisamos dividi-lo em alguns conceitos fundamentais. Primeiro, vamos falar sobre a ideia de conhecimento oculto. O Graal é frequentemente descrito como uma fonte de sabedoria divina. Mas o que isso realmente significa? Em termos esotéricos, o Graal é um símbolo de conhecimento que vai além da compreensão comum. É um tipo de saber que transcende a lógica linear, acessível apenas àqueles que são espiritualmente desesperados. Ao longo da história, esse conhecimento foi considerado perigoso, pois ele detém o poder de mudar a consciência humana. Na verdade, muitas tradições secretas guardam esses ensinamentos com zelo, cientes de que apenas os verdadeiros buscadores, aqueles que possuem pureza e disposição para enfrentar seus próprios demônios internos, podem realmente compreendê-los. Agora, o que é esse conhecimento? Para entender, pense no Graal como um espelho do universo. Ele reflete a totalidade do ser humano, desde sua origem até seu destino. Este conhecimento, então, não é apenas intelectual, mas experiencial. Ele não se aprende apenas com livros ou ensinamentos. O verdadeiro conhecimento do Graal é adquirido por meio de experiências transformadoras, práticas espirituais, e, mais importante ainda, a experiência direta da consciência superior. Em outras palavras, o Graal não é algo que você simplesmente encontra, mas algo que você deve despertar dentro de si mesmo. Mas o Graal também representa uma jornada, uma busca constante. Não é um destino, mas um caminho. Esse caminho é muitas vezes simbolizado pelas provas que os cavaleiros devem passar nas lendas.
O Graal não é acessível a todos, pois exige um despertar interior, uma disposição para enfrentar os próprios medos e limitações. Ao longo desta jornada, o buscador precisa transcender o ego e abraçar uma compreensão mais profunda da unidade do cosmos. Em termos práticos, o Graal é também a representação da transformação pessoal. Cada encontro com o Graal em nossas vidas não é um momento de chegada, mas de renovação e crescimento. Quando conseguimos acessar esse nível de sabedoria, nossas vidas se tornam mais alinhadas com os princípios universais da harmonia e da consciência superior. Mas isso não é fácil. O caminho é cheio de ilusões e obstáculos, muitos dos quais são criados por nós mesmos. A verdadeira busca pelo Graal exige que se olhe para dentro, confrontando as sombras e as distorções da mente humana. Então, o que o Graal realmente representa em termos espirituais? Ele é, acima de tudo, um símbolo de ascensão. Ascensão da ignorância para o conhecimento, da limitação humana para a expansão espiritual. Esse processo de ascensão é o que muitos consideram o despertar espiritual. O momento em que o buscador finalmente compreende o que é o Graal e como ele pode ser acessado. Ainda há muitas questões sem resposta. O que está contido dentro do Graal? Por que ele foi escondido por tantos milênios? E como podemos, hoje, nos aproximar de uma compreensão verdadeira desse mistério? À medida que avançamos, veremos que o Graal não é algo a ser encontrado fisicamente, mas uma realidade interna que só pode ser tocada por aqueles que desejam se transformar e transcender o ordinário. Agora que entendemos os fundamentos do Santo Graal como um símbolo de sabedoria e ascensão, vamos aprofundar um pouco mais. O que mais, além da transformação pessoal, o Graal nos revela? O que é realmente escondido dentro desse símbolo que o torna tão poderoso e ao mesmo tempo tão perigoso? Aqui começamos a tocar em aspectos mais profundos e complexos, misturando mitologia, filosofia e até mesmo paradoxos que desafiam a compreensão. O Graal, em sua essência, representa um paradoxo. Ele está ao mesmo tempo presente e ausente, tangível e intangível. Na lenda, ele é encontrado, mas sempre escapa, como se fosse inalcançável. Esse mistério, que gera tanto fascínio, é na verdade uma representação do próprio processo espiritual. O Graal não é um destino final, mas uma representação do processo contínuo de busca e evolução. Essa busca nunca é linear, nunca é uma linha reta. Como o próprio caminho espiritual, o Graal está sempre à frente, mas nunca ao alcance definitivo, desafiando os buscadores a se manterem em movimento constante. Essa ideia de busca inacabada é um reflexo de uma verdade universal. O conhecimento verdadeiro nunca é absoluto ou fixo. Ele está em constante expansão, assim como a consciência humana. Muitos estudiosos e esoteristas, como os alquimistas da Idade Média, consideraram o Graal como o princípio da transformação alquímica, uma metáfora para a transmutação da alma humana de um estado impuro e material para um estado puro e iluminado. De acordo com essa visão, o Graal é tanto o processo quanto o resultado da alquimia espiritual. O momento de iluminação que transcende as limitações humanas e abre o caminho para a união com o divino. O Graal, como tal, não pode ser compreendido de uma maneira puramente material. Os mais sábios, como os antigos gnósticos, sabiam que o Graal simbolizava a verdadeira união entre o humano e o divino, entre a matéria e o espírito. Em muitas tradições, essa união é vista como o objetivo final da jornada espiritual, não a busca por um objeto, mas o retorno à unidade primordial, antes da separação das energias do universo. E isso nos leva à questão fundamental. O Graal é uma realidade interna, não externa. Não é um objeto físico, mas um estado de consciência,
Aqui surge uma das maiores revelações ocultas sobre o Graal. Ele está intimamente relacionado ao conceito de sabedoria proibida. Essa sabedoria não é destinada a todos, pois exige discernimento e pureza para ser compreendida. O Graal, em muitas interpretações, carrega um poder capaz de destruir ou transformar, dependendo de como é acessado. Muitos filósofos e místicos antigos acreditavam que a humanidade não estava pronta para compreender essa sabedoria, e por isso o Graal foi ocultado. Ele contém a chave para acessar verdades universais sobre a criação, a morte e a própria natureza da realidade. Porém, essa chave só pode ser usada por aqueles que têm a capacidade de ver além do véu da ilusão. Aqueles que já passaram pelas provas espirituais que a jornada do Graal exige. A crença de que o Graal deve ser escondido e protegido também está ligada à ideia de poder. Ao longo da história, poderosos buscadores desejaram tomar posse desse conhecimento. Mas aqui surge outro paradoxo. Quanto mais se tenta controlar o Graal, mais ele escapa. Ele não pode ser possuído, pois seu verdadeiro poder reside na capacidade de transformar o buscador, não em ser acumulado como um tesouro material. E essa é uma lição profunda. O Graal não é algo que pode ser pegado. Ele é revelado apenas quando o buscador é transformado pelo processo de busca. Portanto, o Graal é, em última instância, um símbolo de transcendência. Ele está além das ideias comuns de posse, de propriedade ou de domínio. O Graal revela que o verdadeiro poder está em liberar a mente e o coração, entregando-se ao fluxo do universo e, finalmente, ao conhecimento que vem de um lugar muito além da compreensão humana. Mas, ao fazer isso, surgem questões ainda mais complexas. O Graal, como um caminho espiritual, nos desafia. Somos realmente capazes de enfrentar a verdade oculta que ele oferece? Podemos lidar com o que ele nos ensina sobre a natureza do ser e da realidade? Essas são perguntas que apenas o verdadeiro buscador poderá responder. O Graal não é algo a ser conquistado, mas algo a ser vívido. Agora que já desvendamos as camadas mais profundas do Santo Graal e de seu simbolismo oculto, é hora de pensar em como esses conhecimentos podem ser aplicados em nossa vida cotidiana. Afinal, o Graal não é apenas uma alegoria distante. Ele carrega lições poderosas que podem transformar nossas próprias jornadas espirituais e práticas. Como podemos, então, usar os princípios do Graal para despertar um conhecimento maior e para transitar por uma transformação real? A primeira chave para acessar o Graal, em nível prático, é o autoconhecimento. Para encontrar o Graal, devemos primeiro olhar para dentro. Este é um princípio central, tanto nas tradições esotéricas quanto nas filosofias orientais. O Graal não é um objeto externo, mas um reflexo da nossa alma. As práticas de introspecção, como a meditação e o autoconhecimento profundo, são essenciais para começar a trilhar o caminho. Essas práticas nos ajudam a superar as distrações da vida cotidiana e nos conectam com nossa verdadeira essência. Para acessar o Graal em nossas vidas, devemos limpar a mente de seus vícios e limitantes, permitindo que a sabedoria espiritual se revele. Além disso, o processo de purificação é fundamental. O Graal, como um símbolo de transformação espiritual, está associado à ideia de transmutação. Em muitas tradições, isso é conhecido como alquimia interna. Para que possamos acessar a verdadeira sabedoria do Graal, devemos primeiro transmutar nossos próprios elementos internos, transformando nossas fraquezas em forças e nossos medos em sabedoria. Isso exige uma prática contínua de autodomínio e renovação. Exercícios que promovem o autoconhecimento, como escrever em um diário de autotransformação ou dedicar um tempo para refletir sobre nossos desejos e ações,
São rituais poderosos que nos aproximam da verdadeira essência do Graal. Uma prática específica que você pode adotar é o ritual de orientação focado no Graal. Encontre um lugar tranquilo e, com os olhos fechados, visualize-se diante de uma cálice brilhante, em um cenário sereno e místico. Imagine que esta cálice não é um objeto físico, mas uma representação do seu próprio ser, um ponto de conexão com o universo. Em sua mente, busque ouvir uma mensagem vinda do Graal, uma sabedoria profunda, uma revelação interna. Mantenha a mente limpa e receptiva, sem pressa de encontrar respostas, mas abrindo-se ao processo de transformação que esse momento oferece. Outro aspecto prático que podemos adotar é o desapego. O Graal nos ensina que o verdadeiro poder não está em posse, mas em liberar. A busca por riqueza, fama ou sucesso material pode nos afastar da verdadeira compreensão que o Graal oferece. Praticar o desapego não significa renunciar ao mundo material, mas cultivar uma atitude de não identificação com os bens e resultados externos. Isso nos permite viver com mais liberdade, sem as amarras do ego que nos aprisionam à realidade material. Exercícios diários de gratidão e de consideração à transitoriedade das coisas podem nos ajudar a cultivar essa atitude de desapego, criando espaço para a sabedoria do Graal. Além disso, a integração dos paradoxos é um princípio importante. O Graal nos ensina que a verdade não é uma ideia única, mas uma série de opostos que coexistem. Para aplicar essa verdade, é necessário abraçar o paradoxo da vida. Em vez de buscar respostas absolutas, devemos aprender a viver com perguntas, aceitar as contradições do mundo e encontrar equilíbrio entre os opostos. Esse equilíbrio pode ser cultivado através da prática de reconciliação interior, em que aceitamos tanto nossas sombras quanto nossas luzes, integrando essas partes de nosso ser. Uma maneira de fazer isso é através de rituais de equilíbrio, como a prática do Yin e Yang, ou exercícios que estimulam a facilidade da dualidade da existência. Por fim, o caminho do Graal exige coragem. A coragem de enfrentar os próprios medos, de questionar o status quo e de se dispor a ver o mundo com olhos novos. À medida que você se aproxima dessa sabedoria oculta, pode perceber que o Graal exige de você uma transformação profunda, que nem sempre é confortável. Contudo, é através dessa coragem de enfrentar o desconhecido que você começa a entender o verdadeiro significado do Graal em sua vida. A prática constante desses princípios, autoconhecimento, purificação, desapego, acessível dos paradoxos e coragem, é a verdadeira jornada do Graal. Não importa onde você esteja no caminho, o importante é seguir em frente, sabendo que a busca pela sabedoria nunca é em vão. Cada passo que você dá em direção a esse Graal interno é um passo em direção a um despertar mais profundo e a uma transformação que transcende o tempo e o espaço. Agora, a pergunta que permanece é: você está pronto para aceitar o desafio do Graal? Você está disposto a deixar para trás o que não serve e a se entregar ao processo de transformação? A jornada para o Graal não é fácil, mas é a única jornada que vale a pena trilhar, pois no fim dela você encontrará a chave para o despertar da verdadeira consciência. À medida que olhamos ao fim de nossa jornada, através do mistério do Santo Graal, é impossível não refletir sobre o impacto profundo que esse símbolo exerce sobre nós. O Graal não é apenas uma relíquia perdida em uma lenda. Ele é um reflexo da própria jornada espiritual humana, uma chave para acessar um conhecimento proibido que transforma a consciência e nos desafia a transcender a realidade tal como a conhecemos. Ele não está em um cálice de ouro ou em uma caverna esquecida, mas dentro de nós, aguardando ser desvelado.
A verdade oculta sobre o Graal é que ele não é algo encontrado ou possuído, mas algo vívido e experienciado. Ele nos desafia o olhar para dentro, a purificar nossa alma e a buscar a sabedoria que vai além das limitações humanas. Ao fazer isso, revelamos a verdade maior de que o Graal é de fato o caminho, um caminho de transformação pessoal, de evolução espiritual e de união com o divino. Cada passo dado em direção ao Graal é, na verdade, um passo dado em direção a nós mesmos, ao despertar de nossa verdadeira natureza. E talvez o maior segredo que o Graal nos revela é que ele está ao alcance de todos, mas apenas para aqueles que desejam se entregar à busca. A jornada nunca é fácil e o Graal nunca é totalmente alcançável. Mas a verdadeira sabedoria está em viver a busca, em não desistir da transformação que ela exige. O caminho do Graal é o caminho do coração, da coragem e da purificação da alma. Agora, eu te deixo com esta pergunta. O que o Graal significa para você? Você está pronto para embarcar em sua própria jornada de transformação, enfrentando os paradoxos da vida e libertando-se das amarras do ego? A busca pelo Graal não termina aqui, ela é apenas o começo. O que você decidir fazer com o conhecimento que agora possui pode ser a chave para o despertar de um novo capítulo em sua vida. Se você está pronto para continuar essa jornada, continuar explorando, continuar questionando e, acima de tudo, continuar buscando uma verdade que reside além das sombras. O Graal está esperando, não em um cálice, mas no interior de sua própria alma.